Será que eu realmente preciso aprender inglês hoje em dia, que tem Google Tradutor, tem inteligência artificial, vou perder meu tempo abrindo livro, fazendo exercício? Fala sério, é só usar o tradutor e tá bom. Será realmente que você não precisa mais aprender inglês porque existe inteligência artificial, chat GPT, Google Tradutor? Será que não é mais necessário? Na verdade, não. Você precisa sim aprender inglês e eu vou te mostrar agora, eu vou te explicar o porquê isso é tão necessário. O primeiro ponto que torna super necessário você aprender a falar a língua e não ficar só dependendo de ferramentas de tradução são os aspectos culturais. Imagina que você não fala inglês e aí você quer ter uma conversa ali com um falante nativo de inglês ou uma pessoa que fala um outro idioma e aí essa pessoa te conta uma piada. O Google Tradutor ainda não pega piadas, você vai ficar confuso. Ou então, aí você pode até falar assim: ah, Larissa, mas o chat GPT é muito inteligente, ele pega piadas até em outro idioma. Mas e a entonação? Inteligências artificiais ainda não são capazes de identificar essas características humanas em uma conversação. Então, em uma conversa, né? Então, pode ser que uma pessoa use um tom de ironia, pode ser que use um tom de deboche, e aí você vai ficar perdido, vai ficar sem entender. Então, esses aspectos culturais são muito importantes, sem contar com expressões regionais também. Então, por exemplo, aqui no Rio a gente tem várias expressões, a gente tem o cara ainda é bem fácil, mas existem outras expressões que são muito regionais que talvez o tradutor não pegasse e não conseguisse te explicar. Então, aspectos culturais fazem com que seja super necessário você realmente aprender a língua. Além disso, você sabia que bilinguismo é saúde? Sim, exatamente. Já foi comprovado cientificamente que pessoas bilíngues têm mais capacidade de concentração, maior capacidade de resolução de problemas e cérebros bilíngues podem retardar o Alzheimer em até 5 anos. Então, mais vantagens aí de você aprender outra língua, falar outra língua. Além disso, você só consegue criar conexões com pessoas de diferentes culturas, pessoas de diferentes nacionalidades, se você falar inglês. Não dá para depender de um tradutor para fazer ali um amigo, então criar uma conexão. Vou te dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, imagina que você está trabalhando aqui numa empresa no Brasil e aí você desenvolveu um projeto super legal e você precisa apresentar para a sede da empresa que fica na Inglaterra. E aí você vai levar um intérprete com você. Será que o intérprete vai passar todas as suas ideias de forma clara e do jeitinho que você pensou? Só você pode falar aquilo que você criou, mesmo que você tenha um intérprete. Além disso, se você precisar fechar um negócio, por exemplo, é muito importante que as outras pessoas de negócio, né, os outros businessmen or business people, criem uma conexão com você e não com o seu intérprete. Então, é muito mais efetivo que você fale o idioma nessas situações. Além disso, eu tenho outro exemplo muito interessante que eu vi recentemente, que é da cantora Karol G. Ela estava em uma entrevista e aí tinha um intérprete. Era uma entrevista no Brasil, tinha um intérprete com ela e ela dizia que falava tantas coisas em espanhol, mas o intérprete resumia tanto que ela achava que ele não estava expressando as ideias que ela queria. E aí por isso ela resolveu aprender português e ela já deu uma entrevista em português e é super legal ela ter tido esse esforço de aprender a outra língua para expressar exatamente o que ela queria. Então pensa só você, será que só os tradutores e só a inteligência artificial são suficientes? Será mesmo? Se até uma cantora que já é mundialmente famosa resolveu aprender um outro idioma só para se expressar, será que os tradutores vão bastar nessas situações? Então pensa sobre isso. Além de tudo isso, ainda existem conteúdos que só estão disponíveis em inglês. Mas aí você pode pensar, mas isso aí é fácil, é só jogar no tradutor. Mas vamos pensar aqui, um livro que só esteja disponível em inglês. Você vai pegar esse livro inteiro, jogar no tradutor, e aí você vai ler esse livro inteiro, traduzido, olha o trabalho que isso vai dar. Além da tradução, talvez não ser nem tão boa assim, né? Porque os tradutores ainda deixam a desejar em muitos aspectos. Então, é importante que a gente esteja apto a consumir conteúdos na língua original, no idioma original, né? Tanto profissionalmente quanto às vezes por lazer. Você quer assistir um filme, você quer ler um livro, e aí ele não está disponível no Brasil, então você fica limitado. Então, aprender um outro idioma também faz você ultrapassar esses limites, né?
além de você desenvolver também a sua autoconfiança. Você já pensou o quão maravilhoso é conseguir falar um outro idioma? Até hoje, quando eu paro para pensar que eu falo inglês e eu já fiz um intercâmbio na Inglaterra e eu consigo me comunicar, eu falo inglês todos os dias com os meus alunos, eu fico feliz de pensar isso, porque não é algo que todo mundo faz. Então é muito legal você ter essa habilidade. Então me conta aqui nos comentários o porquê que você quer aprender inglês hoje. Me conta aqui, e não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. That's it for today. See you next time.